Olá, eu sou a Adriele. Eu vou apresentar a pesquisa sobre o papel do Enterprise Resource Planning no planejamento e controle da produção, que foi uma pesquisa realizada juntamente com o André, o Carlos e o Walter. Vou passar brevemente sobre os objetivos e a metodologia e vou apresentar os resultados e a conclusão da nossa pesquisa. O objetivo principal do nosso estudo é avaliar o papel do ERP no PCP, destacando suas aplicações, benefícios e desafios, e também analisar que é um campo ainda pouco explorado, reforçando a necessidade de pesquisas adicionais para a otimização do PCP nas organizações. A nossa metodologia foi a revisão sistemática da literatura, passando primeiramente pelo planejamento, que é a elaboração das questões de pesquisa utilizando a metodologia SIMO, a realização da pesquisa com 72 artigos e análise e síntese, que é a chegada nos 32 artigos revisados de fato para os nossos resultados. O contexto norteia a nossa primeira RQ, que é quais setores industriais com maior adoção de sistemas ERP e fatores geográficos que influenciam essa adoção. A intervenção, que seria nortear a RQ2, que é quais os principais objetivos relacionados à tomada de decisão na implementação desses sistemas em diferentes setores industriais. O mecanismo para a RQ3, que seria quais técnicas e ferramentas de RP provaram ser mais eficazes na melhoria do PCP e como elas ainda são aplicadas em contextos específicos, e os resultados para a RQ4 das vantagens e desafios ou perspectivas futuras relacionadas ao uso do RP no PCP. Começando pelo estado da arte, nós notamos que é uma área ainda pouco explorada. O nosso gráfico não preenche o ano de 2024, porque não foi realizada a pesquisa para a totalidade do ano de 2024. E o artigo mais antigo foi publicado em 2017, dentre os 32 analisados. E é uma área promissora devido à crescente pesquisa, um salto no ano de 2022. Nossos primeiros resultados seria a distribuição setorial dos sistemas ERP, então, trazendo os principais setores como indústria de manufatura, setor de logística e cadeia de suprimentos, setor de serviços no nosso gráfico de Pareto. Nossas principais regiões com esse tipo de aplicação, que seria a Europa, a Ásia, logo em seguida. E o Brasil, falando um pouco sobre o Brasil, ele é líder na América Latina, principalmente nos setores automotivo e de manufatura. E falando sobre os fatores geográficos, que também abrange um pouco o Brasil, que é o que influencia essa adoção, seria o nível de industrialização e infraestrutura tecnológica da região, as políticas governamentais de incentivo desse tipo de tecnologia, da implementação desse tipo de tecnologia, e os setores estratégicos predominantes em cada região. No caso do Brasil, como citado, era o setor de manufatura e o setor de automotivo. A nossa segunda RQ pergunta um pouco sobre a tomada de decisão, os principais objetivos, e nós identificamos que seria a integração da informação, controle em tempo real, visibilidade dos processos e a redução de custos nas empresas. A nossa terceira RQ traz um pouco da pergunta de quais técnicas e ferramentas de ERP se provaram mais eficazes e como elas são aplicadas. Um pouco sobre a implementação do sistema, nós temos, por exemplo, fábrica inteligente nos setores de manufatura em geral, automotivo, semicondutores. O planejamento de processos de manufatura, um exemplo de implementação do sistema em setores de automotivo e aeronáutica, gestão de cadeias de suprimentos, análise de capacidade e planejamento de processos em setores como plástico, concreto e máquinas, realidade aumentada industrial em setores automotivo, eletrônica, manufatura sustentável, nos setores de manufatura em geral, indústria intensiva de energia, e o modelo de desempenho empresarial para setores de automotivo e vestuários, com algumas regiões de exemplo para esses setores de implementação do sistema. As vantagens são principalmente, para a RQ4, as vantagens principais é o aumento da eficiência operacional e redução de erros, integração setorial, visibilidade em tempo real, redução de custos, como apresentado anteriormente. Os principais desafios seriam a resistência cultural à mudança nas empresas, para a implementação desse tipo de tecnologia, a complexidade da implementação e a necessidade do treinamento contínuo, e as perspectivas futuras identificadas seriam a integração com IoT e inteligência artificial, o uso de digital twins para simulação e análise preditiva e novos indicadores de desempenho.
A conclusão, então, da nossa pesquisa, que é, além de ser uma área ainda pouco explorada, os resultados destacam as regiões da Europa e da Ásia, né? Com o nível de digitalização e infraestrutura tecnológica dessas regiões sendo fatores importantes para essa adoção, os setores de destaque sendo indústria de manufatura e setor de logística e cadeia de suprimentos. Principais objetivos são integração da informação e controle em tempo real, como exemplos. Técnicas e ferramentas como CPS, APIs, RMS, MPP e EMS como principais técnicas e ferramentas, né, que se provaram eficazes, e algumas vantagens, desafios e perspectivas futuras como tendência para a adoção do ERP no PCP.